Hello there, guys! Hoje a aulinha é mais curtinha sobre artigos, articles. E estamos na parte de gramática. Então, vamos comigo. Os artigos em inglês têm o a, an e o the. Você pode notar que eles estavam em várias frases que a gente já usou nessas nossas aulas mesmo. E aqui eu vou explicar para vocês como que você usa e como eles são bem tranquilos de você entender. Então, vamos lá. O D, ele tem uma pronúncia um pouquinho mais difícil, por causa do TH. TH, para você pronunciar, ele é entre um D, no caso, entre um, aqui, THE, ele fica entre um D e entre um F. Então, the. Você vai colocar a língua atrás do dente de cima e deixar ela meio que vibrar para falar o D. The. Ele fica quase um som de A, esse E. Então, the. Se você estiver falando ela sozinha, se você falar junto com outras palavras, ele fica um som mais parecido com um D. Então, the dog, the door, the lady, the love, que são as palavrinhas aqui de exemplo que eu tenho. Mas, tá bom, professora, o que significa esse the? Ele substitui todos os artigos definidos que a gente tem em português. Em português a gente tem o a, as, o e os, que ele varia de acordo com o gênero da palavra, se é feminino ou masculina, a ou o, e muda de acordo com o plural, se é um as, os, ou a ou o. Então, em inglês é bem mais simples, que ele só usa o the. Então, se for um cachorro, dois cachorros, é the dog ou the dogs. Se for uma porta ou duas portas, é the door, the doors. Se for aqui, lady. Lady significa senhora, madame. Então, the lady, se for no plural, the ladies. Então, é um artigo muito versátil. Você não precisa se preocupar com quase nada. E aqui, ele pode ser usado tanto com pessoas ou coisas vivas, pode ser usado com objetos, pode ser usado com animais, ou pode ser usado até com coisas abstratas, como amor, aqui na última frase, the love. Tranquilo? Vamos pro A e N. Aqui, deixa eu só mudar a minha câmera. O A, ele é um artigo indefinido, que significa umas, uns e umas. Como em português, sabe? Em português a gente tem uma, uns e umas como artigo indefinido. No inglês a gente tem a mesma coisa, mas ele segue o mesmo esquema do the. Então ele não muda com gênero ou com plural. Ele continua só a. Então, ao invés de ser um cachorro, dois cachorros, ou uns cachorros, não, ele é a dog, or a... Não, nessa daqui ele funciona só com o... Nessa frase específica aqui, com o cachorro, ele só usa no singular. Mas, no geral, tipo, se você estiver falando de um grupo, você pode usar o a. Que você tem a dog, a door, a lady, a love. Eu tô usando as mesmas palavras do exemplo anterior, certo? E agora você vai vir, mas e o an? An. Ele também é o mesmo artigo indefinido que o a, aqui de cima. É a mesma coisa. Só que ao invés de você falar... Como que eu posso explicar? Assim, o a, se você falar com uma palavra, tipo, antes de uma palavra que começa com uma vogal, ele pode acabar sumindo da palavra quando você vai pronunciar. Como, no geral, assim, você precisa mudar algumas palavrinhas no inglês para que na pronúncia você não acabe perdendo elas de vista, certo? Então aqui, o N é exatamente igual ao A, só que usado somente antes de palavras que começam com vogais. Como aqui, an ice cube, an ice cube. Ice, gelo, cube, cubo.
An ice cube, um cubo de gelo. An oil, um óleo. An animal, animal, um animal. Ou an eye, eye, an eye. Se você falasse sem esse, se fosse como se fosse só o a, ficaria um AI. Se você tiver no meio de uma frase, ele pode acabar se perdendo. Um AI. Fica complicado de falar. So, an I é mais tranquilo. Certinho? E essa é a nossa aula de hoje. Bem curtinha, bem simples. É só anotar e prestar atenção nas frases, que eles estão em quase todo lugar. Então, eu agradeço por mais uma aula. Espero te ver na próxima e também no aplicativo Praticando. Tchau!